Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a sessão espírita feita por Saul na Bíblia. Antes de começar, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora e curtam o vídeo. E aqueles que não se inscreveram no canal, aproveitem e já se inscrevem. 1, 2, 3, já! Já curtiram o vídeo? Já se inscreveram no canal? Ótimo! Não esqueça de compartilhar quando acabar o vídeo. Muito importante, vocês sabem já o porquê. Já cansei de falar, vou falar mais uma vez. Porque o YouTube ele só sugere nossos vídeos a outras pessoas se vocês curtirem, visualizarem e tiverem bastante inscritos no canal. E compartilhamento ajuda também a levar a mensagem a outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso à mensagem. Pessoas que precisam, que passam por momentos difíceis, que precisam de uma esperança. E através dessas mensagens podem achar essa esperança, tá bom? Desde já agradeço. Queridos irmãos, muitos espíritas alegam que Deus aceita o espiritismo por conta dessa sessão espírita feita por Saul na Bíblia, né? Levando aí para a situação, o que aconteceu? Saul estava tão distante de Deus, tão profundamente em trevas, né? Abandonou completamente o caminho de Deus, que ele estava numa batalha contra os filisteus, né? E ele estava fraco, ele já não tinha aquela confiança que ele tinha nessas batalhas. E aí ele está lá, de repente ele vê aquele exército vindo dos filisteus, e ele fica aterrorizado, ele fica muito medo, e ele tenta de tudo quanto é forma entrar em contato com Deus para saber o que Deus queria que ele fizesse ali, quais que as orientações que ele poderia fazer, se ele ia vencer ou não. Mas Deus não quis falar com ele de jeito nenhum. Então, ele fez o quê? Como ele não tinha muita opção, ele pediu que arranjasse uma, uma espírita, né? Ou uma médium, ou uma feiticeira, né? Ou uma adivinha, para que trouxesse o espírito de Samuel para que ele pudesse conversar, né? Então, vou ler para vocês aqui, ó, 1 Samuel 28, 11 a 19, que diz assim, 1 Samuel 11. Em 1 Samuel 28, 11, está escrito, a mulher perguntou quem quer que invoque. Saul respondeu Samuel. Saul respondeu, Samuel. Quando a espírita viu Samuel, deu um grito e disse, você me fez uma armadilha, você é Saul. O rei disse à adivinha, não tema o que é que você vê. A adivinha disse, vejo um espírito que está saindo da terra. Aí já é 13, né? Já deu versículo 11, 12 e 13, agora para 14. Saul perguntou, como ele se parece? A mulher respondeu, como um ancião que leva um manto. Saul ajoelhou o rosto em terra ao se dar conta de que era Samuel. Aí vem o versículo 15. Samuel disse a Saul, por que está me incomodando, fazendo-me subir? Saul respondeu, estou com problemas, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim, já não me responde nem por meio dos profetas, nem por meio de sonhos, por isso chamei você, necessário que necessário que me diga o que fazer. Vai, versículo 16. Samuel disse: o Senhor abandonou você e agora está do lado do seu inimigo, por que me chama? 17. O Senhor está fazendo com que ele divertiu através de mim. O Senhor decidiu tirar o reino das suas mãos e dá-lo a Davi. Versículo 18. Não obedeceu ao Senhor, não destruiu os amalequistas, nem lhes mostrou a ira de Deus. Por isso o Senhor está fazendo isso com você agora. Versículo 19. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor também permitirá que os filisteus derrotem o exército de Israel. Né? Em 1 Samuel 28:6 está escrito, consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu nem em sonhos, nem pelo Urim e nem pelo meio dos profetas. Então, queridos irmãos, se Deus não falou com Saul nem por meio dos Urins, nem pelo meio de sonhos, nem por meio de profetas, como é que o profeta Samuel iria desobedecer a Deus e falar com Saul?
Primeiro ponto. Entendeu? Então nós temos que entender se é a ciência de árvore, se é a sessão espírita, ela foi realmente foi Samuel quem apareceu para Saul? Não, porque Samuel não ia desrespeitar a vontade de Deus. Se Deus não queria falar com Saul, ele não ia permitir que Samuel aparecesse primeiro no canto para falar com Saul, mesmo que pudesse. E segundo, Deus condena qualquer contato com mortos. Olha o que diz em Deuteronômio 18, 11 e 12. No versículo 11 diz: Ninguém deverá praticar magia, ninguém deverá consultar os espíritos, ninguém deverá falar com os espíritos dos mortos, pois o Senhor seu Deus odeia todos que fazem essas coisas. E por fazer essas coisas, que o Senhor seu Deus está expulsando as nações desta terra, porque os seus atos são detestáveis. Ou seja, Deus está falando aqui que consultar os mortos é detestável. Então você acha que Samuel, sendo um profeta de Deus, ele iria fazer algo que é detestável para Deus? Claro que não. Então aqui era um espírito do mal, era um demônio transfigurado na forma física de Samuel para, para aquela vidente, porque somente quem viu o espírito foi a vidente, né? Foi ou a espírita, ou a adivinha, né? Ou a feiticeira, depende da versão bíblica, mas tudo é uma coisa, só ela viu. Tanto que Saul pergunta como é que era aquele espírito que ela estava vendo, né? E quando ela deu os traços, ele entendeu que era Samuel, entendeu? Aí se você quer saber se Deus aprovou ou não o que Saul fez, vamos ler aqui, a 1 Crônicas 10, 13 e 14. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Está escrito no versículo 13. Não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Saul até consultou a um médium para que o guiasse, em vez de pedir ajuda ao Senhor. Então o Senhor fez com que Saul morresse e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. 13 e 14. Eu li os dois. Então, queridos irmãos, aqui, nesses dois versículos, está declarando distintamente que Saul consultou o espírito de adivinhação e não ao Senhor. Ele não se comunicou com Samuel, o profeta de Deus, mas, mediante a feiticeira, esteve em comunicação com Satanás. Né? Exatamente isso. Por isso que Deus abomina e acha detestável, abominável, né, consultar mortos, né? Quando a gente lê aqui um texto que a gente já leu em outra meditação, a Eclesiastes 9:10, cada vez que encontre cada vez que encontra um trabalho para fazer, dê o melhor de si. Na sepultura não há trabalho, nem pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e para lá vamos todos nós, né? E quando a gente lê também aqui Eclesiastes 9, 5, 6, está escrito, ó, nós que estamos vivos sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem de nada, não têm consciência de nada e serão esquecidos. Depois de morrer, o homem já não sente amor, nem inveja, nem nunca mais volta a experimentar o que se faz debaixo do sol. Ou seja, se ele não volta a experimentar o que se faz debaixo do sol, ele não pode voltar à terra. É claro aqui, é muito claro. Então nós temos a certeza de que quem Saul consultou foi um demônio, né? Parece que vai falar, mas Saul tentou consultar Deus e Deus não respondeu para Saul. Não respondeu porque Saul estava perdido. Porque Saul não estava querendo consultar Deus por fé. Ele estava sem fé, sem realmente querer a Deus assim. Ele estava querendo consultar a Deus para receber vantagem, por interesse. E Deus não se comunica com ninguém por interesse. Ele só se comunica com alguém que tenha fé e realmente esteja com ele, o que não era o caso ali, né? E as palavras de Samuel também ali, quando ele fala, porque ele fez subir, Samuel não falaria isso, né? Sabendo que isso é abominável. Samuel não subiria, sabendo que isso é abominável. Samuel não iria falecer para Saul, sabendo que Deus não queria falar com Saul. Tudo isso nos traz levar a conta que era um demônio transfigurado que falou com Samuel. Então, nós vemos claramente que a Bíblia abomina qualquer ato espírita, qualquer ato que seja qualquer contato com mortos, porque simplesmente não existe esses espíritos, como nós já vimos na meditação anterior, aí, quando nós falamos sobre a morte. Né? O espírito não pode voltar. Portanto, morreu, onde é que está a pessoa? Na sepultura, lá na pó da terra. Ao pó da terra vieste, ao pó retornarás. Né? E ali é para onde todos nós vamos, é o destino de toda a humanidade. Né, queridos irmãos?
Então, nós devemos entender o quê? Que Deus, ele abomina qualquer contato com mortos. Tá certo? Então, queridos irmãos, não houve sessão espírita. Ali, o texto de 1 Samuel 28, ele está escrito na perspectiva, no olhar de Saul, no que ele estava acreditando ali, né? Entendeu? Quando você vê que quando ela pega e fala que tal, ele fala é Samuel, né? Ele entende que é Samuel. Ali não fala que era Samuel, fala que Saul entendeu que era Samuel, né? Entendeu? Então, queridos irmãos, é, Saul, ele entendeu, mas não era Samuel. Saul foi consultado no ato de desespero, porque ele estava sem fé, sem confiança. Isso acontece com todo mundo que se distancia de Deus, que se distancia do caminho de Deus. Acaba consultando o que não deve, acaba fazendo o que não deve. Tem tantas pessoas hoje em dia, como eu mesmo, já fui no centro espírita, já fiz cirurgia espiritual, meu pai já fez, já fui curado, inclusive, na cirurgia espiritual. 2 vezes, o problema, e as 2 vezes depois o problema retornou. Porém, meu pai esteve lá, né? Minha mãe também. Hoje eu não iria mais. Depois de estudar tudo isso, tudo que eu estou falando para vocês, será que vocês têm coragem de entrar no centro espírita, sabendo que o que vocês vão encontrar lá são demônios? Ou o próprio Satanás? Hã? Será que vocês vão continuar a acreditar nesses vídeos que aparecem aí na internet falando que o espírito não sei de quem saiu do corpo, mostra imagens, mostra o espírito da pessoa saindo do corpo, que o espírito do X-Espírito lá que fez o Charles apareceu não sei aonde, apareceu no velório dele, que o espírito do Silvio Santos apareceu lá no cemitério da enterrado, na mansão dele, que o espírito do Michael Jackson apareceu não sei aonde, que o espírito do Elvis Presley apareceu não sei aonde. Vocês vão acreditar nisso? Claro que não, queridos irmãos, porque o espírito não volta. Vão acreditar em carta criptografada que veio da pessoa que morreu? Claro que não, queridos irmãos. Vai acreditar como um conhecido que falou que a mulher dele que já tinha falecido estava cuidando de criança numa creche no céu? Claro que não, porque isso não existe, queridos irmãos. Ninguém vai para o céu. Nós vamos é para a sepultura. O nosso destino na Bíblia é claríssimo. É para sepultura. É lá que vamos todos que morremos antes da volta de Cristo para sepultura. Ao pó da terra viemos, ao pó retornaremos. Esse é o nosso destino. Não é o céu, não é o inferno e não é o purgatório. Somente vai distinguir o destino após a ressurreição. Quem foi ressuscitado na primeira ressurreição vai para o céu um milênio e vai ter a vida eterna. E aqueles que foram ressuscitados na segunda ressurreição, que são os condenados, que vão ser ressuscitados para receber a sentença, serão jogados lá de fogo e enxofre e queimarão até cumprir a sentença, até pagarem pelos seus erros, depois terão a morte eterna. Portanto, esse é o destino, queridos irmãos. Não tem outro. Não existe inferno, não existe pessoa que vai para o céu, pessoa que vai para o purgatório. Não. A pessoa morre, vai para a sepultura. Somente foram para o céu Elias e Enoque, porque eles não conheceram a morte, Deus os levou em vida com o corpo. Moisés, que morreu, e foi ressuscitado e foi levado para o céu com o corpo, né? O próprio Jesus Cristo, que foi para o céu com o corpo, e as pessoas que ressuscitaram junto com Jesus Cristo, que foram para o céu com o corpo. Pessoas que viveram na época que Jesus Cristo esteve aqui, encarnado como ser humano. Entendeu? E todo mundo que viu aquelas pessoas reconheceram aquelas pessoas como pessoas que tinham morrido. Então significa que eram pessoas que viveram naquela época, que tinham morrido há pouco. Né? Nós não sabemos quem são essas pessoas. Esses aqui estão no céu. O restante, os apóstolos, os profetas, os patriarcas, estão na sepultura. Você entendeu? Só que nós temos que entender que o tempo de sepultura é diferente lá para nós. O que está escrito aí em Eclesiastes que nós lemos? Vou ler de novo para vocês. Cadê aqui? Eclesiastes 9:5. Nós que estamos vivos sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem nada, não têm consciência de nada e serão esquecidos. Não têm consciência de nada. Ou seja, depois de morrer, o homem já não sente amor, nem inveja, nem nunca mais volta a experimentar o que se faz debaixo do sol. Ou seja, essa pessoa que está morta, ela está inconsciente, ela não sabe de nada, ela não tem
consciência de nada. Como nós estamos dormindo, nós temos consciência que está acontecendo à nossa volta? Não. Tenho consciência de quanto tempo passou? Não. A gente acorda desorientado, a gente vai olhar no relógio, que horas são. Às vezes eu acordo, vou olhar no relógio, é 2 horas da manhã, é 4 horas da manhã, é 6 da manhã, é 8 da manhã, é 10 da manhã, é 11. Então, e para mim passou a mesma coisa, a gente não sente o tempo passar. Mesma coisa acontece com quem está morto. Então, não é a mesma coisa para nós, que nem, por exemplo, Adão. Ele foi o primeiro a morrer lá, ou Eva, né? Na verdade, o primeiro a morrer foi Abel, né? Que foi morto pelo irmão. Então, pô, Abel foi o primeiro a morrer. Ele morreu em Cristo, ele morreu salvo. Abel é uma pessoa de Deus, né? A Bíblia fala assim. Então, para Abel, que já morreu há mais ou menos 6.000 anos atrás, passou esses 6.000 anos como se fosse um estalar de dedo, um piscar de olhos, porque ele não sente. É como se a gente dormisse e acordasse. Mesma coisa é para quem morre. Então, a pessoa morreu e já vai acordar logo em seguida. Nós não vamos sentir passar esse tempo todo. Nós vamos acordar logo em seguida na vida, já na presença de Cristo. Você entendeu que maravilhoso que é isso? Nós vamos morrer e acordar logo em seguida na presença de Cristo. Nós não vamos sentir que passou. Mesmo que Cristo demore mais 2.000 anos para vir, que eu não acredito, acho que ele vai vir antes disso. Para quem morreu, é como se fosse um estalar de dedos. Como no caso de Abel. Passou já 6.000 anos, que passe mais 1.000. Para Abel, como se fosse 1 minuto, 1 segundo, 30 segundos. Entendeu? É um estalar de dedos. Por quê? Porque ele morreu, a pessoa não tem mais noção da vida, não tem noção de tempo, não tem nada, está inconsciente. Está claríssimo aqui, queridos irmãos. Portanto, vai ser como um piscar de olhos, ninguém vai ficar inerte na sepultura esse tempo todo. Então, por isso que fala, para quem já morreu, Jesus já voltou. Por quê? Porque ele já ressuscitou. O estalar dele já ressuscita. Mas não agora ele está no céu, ele vai estar no céu depois que Jesus voltar. Né? É difícil a gente entender isso, por quê? Porque são coisas que fogem um pouco ao alcance humano, não é uma coisa normal que está acontecendo. É normal, mas para o ser humano é normal. Pois o ser humano acredita que a pessoa morre e vai para o céu, vai para o inferno, vai não sei o quê. Muitos, não é isso. Tem gente que faz missa de sétimo dia, a Bíblia não mostra isso. O que adianta você fazer uma missa? Eu posso fazer uma missa de sétimo dia? Morrer? Eu posso. Mas com que intuito? Orar pela alma? Não, porque a pessoa não tem alma, a pessoa está na sepultura. Então não adianta. Agora, fazer uma missa 7 dias depois de morto, em homenagem àquela pessoa que se foi, né, como uma homenagem, como uma, uma oração para a família que ficou, para superar aquele luto, tudo bem. Agora, orar pela alma da pessoa que morreu, isso é impossível, porque não existe alma. Então, ele vai falar, a pessoa está olhando por mim lá no céu, ela não está olhando nada. Ah, a pessoa morreu, virou santo lá, como já teve pessoas que morreram que não eram santo. Morreu, acabou, quer dizer, não existe isso. A pessoa que morreu não tem mais, pode fazer mais nada por ninguém. Entendam isso. Qualquer poder que é feito em nome de pessoas que já morreram é obra do inimigo, é obra de Satanás e seus demônios. Não esqueçam disso. A Bíblia é muito clara, tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter compreendido que qualquer contato com os mortos é detestável, é abominável para Deus, tá certo? Que Deus não aprovou o que Saul fez, que inclusive foi uma das causas da morte de Saul, ter sido derrotado na guerra, foi por ter consultado a feiticeira. Saul se distancia de Deus. Não foi Samuel que apareceu para Saul, mas sim um demônio. Na perspectiva de Saul, foi Saul, mas não foi um demônio, né? Se vocês pegarem o capítulo da novela Gênesis não, da novela Reis, quando passa essa parte da Bíblia, fica claro que é um demônio, né? Aparece lá a feiticeira, o Saul, e aí a câmera começa a rodar. Aí quando ela roda, passa ali no lugar, aparece um demônio ali, né? Um homem então feio lá, tudo, parecendo um demônio mesmo. E aí a câmera roda, quando volta naquele lugar que estava o demônio, aparece Samuel naquele mesmo lugar, entendeu? Demonstrando claramente que Saul estava tendo contato com o demônio, e não com o espírito de Samuel, tá certo? Tá certo, queridos irmãos? Então é isso. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Até mais. Falou. Um bom fim de tarde a todos.